Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de mídias sociais aqui no Estado. O assunto também é debatido aqui na Assembleia Legislativa pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Vamos ver o que a presidente da comissão, a deputada Lúcia Dornelas, fala sobre o assunto. Que antes começou com uma brincadeira de Orkut, hoje virou um instrumento de comunicação, em que inclusive nós, deputados, usamos para nos comunicar, tanto com a população quanto entre nós, deputados, tanto o Orkut, o Facebook, o Twitter, e outras redes. Quase todos os gabinetes têm hoje uma pessoa responsável por esse setor das mídias sociais, que na verdade virou um verdadeiro instrumento de comunicação. E para falar sobre o mercado de mídias sociais aqui no Estado, nós convidamos hoje o André Damasceno, que é publicitário, e também Fernando Mendes, que é jornalista e especializado no assunto. André, como é que é o mercado de mídia social aqui no Estado? Está no início ainda, mas já é considerável? Sim, sem dúvidas. É um mercado que está em aquecimento, acredito eu, como em todo o Brasil. Claro que em grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro, outras praças, já vem sendo feito um trabalho já há algum tempo. Aqui no Espírito Santo a gente ainda está bem incubadora. Só para você ter ideia, Evandro, agora que começaram a surgir empresas especializadas em mídia social, é um mercado que ainda está crescendo e tem muito o que crescer. Perfeito. Fernando, a gente fala sempre de redes sociais, mídias sociais. Fala aí para mim uns exemplos. A gente sabe mesmo Orkut, Twitter, Facebook, mas tem uma gama. Hoje você já tem de nicho. Como você tem nas mídias tradicionais revistas e publicações especializadas em alguns assuntos, nas redes sociais não é diferente. Você tem Facebook, Orkut, Twitter, que é um microblog, que são mais generalizadas, que atendem vários públicos, mas você tem, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede mais profissional para quem está em busca de trabalho, discutir assuntos mais profissionais. Você tem outras que têm religiosas, que agora estão crescendo, as religiões, as denominações estão fazendo, por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma rede social própria, você tem outras redes que já são especializadas igual você tem o MySpace, que é mais antigo, que Sim. é mais para música e tudo mais. Então você tem aquelas que são maiores, no Brasil ainda o Orkut ainda é a maior rede social, com uma curva de crescimento que está, o Facebook até 2013 provavelmente vai bater o Orkut, ou pelo menos igualar os dois. Mas você ainda tem essas redes, como antigamente tinha, que não deixava de ser uma rede social, os fóruns de discussões de assuntos específicos, você tem algumas redes sociais que vêm ganhando também força de nicho também. Sem esquecer os blogs, né, que Sim. talvez fossem os grandes iniciadores dessa rede toda, né? Sim, os blogs ainda têm muita força. Perfeito. Podemos dizer que a gente está numa revolução midiática dentro das mídias, mesmo dentro da revolução tecnológica que existiu há algum tempo, por conta das redes sociais? Acredito que sim. Hoje você vê, você tem as mídias tradicionais, que geralmente ainda pautam os maiores debates dentro das mídias sociais, na internet no caso, mas você vê também que a maioria das mídias tradicionais, principalmente TV aberta, ainda utilizam muito, ou a maioria já tem um quadro direcionado a usar o conteúdo gerado na internet. Inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um caso, por exemplo, um telejornal que teve um problema de transmissão e teve um tempinho só para chamar o pessoal para o Facebook e continua a transmissão via Facebook. Você vê hoje alguns jornais que faz uma foto, a legenda, eles postam a foto antes no Facebook e os próprios usuários fazem as legendas da foto. E os que forem mais curtidos vai estar no impresso no outro dia. Uhum. E até os movimentos, falando de revolução, por exemplo, os movimentos sociais, você viu aí Egito, Líbia, que não dependem mais de um jornal ou de um grande veículo para movimentar a população ou para cobrar algo de um governo ou de um regime. Hoje as redes sociais já ocupam esse espaço também. Cumpre esse papel, né? A gente falando de mercado agora há pouco, André, as empresas aqui do Estado, elas estão preparadas para isso, para essa grande revolução ou não? Boa parte não. A gente tem, assim, feito um trabalho minucioso de pesquisa, colhendo feedback das pessoas, indo até essas empresas saber o que realmente elas querem. Alguns gestores que fazem parte da geração X, da geração Y, que é a nossa, que nasceram a partir de 1980, talvez seja mais fácil você apresentar uma proposta, um projeto de mídia social. Agora, apresentar um projeto para para um gestor que pertence a uma geração baby boomer, não é tão simples.
O bom é que... Explica o que é a geração Baby Boom. Então, a geração Baby Boom são todos aqueles que fazem parte, tem aí entre 60, 50 para 60 anos. Sim. A nossa geração aqui, que é a geração Y... Que tem 15, 16 anos, né? Na verdade, essa já é uma geração dos conectados, como o Fernando falou. Nós já pertencemos a essa geração, a geração Y e X. E o que está acontecendo? A gente está tendo... As empresas sabem que, de fato, elas têm que estar na mídia social, mas estarem preparadas já é diferente. O que a gente tem observado, principalmente dentro da empresa, e nesse processo de pesquisa que a gente vem fazendo ao longo dos anos, é que muitas das empresas não estão preparadas. Então, na maioria das vezes, acho que abrir uma conta no Twitter ou criar uma página fã no Facebook é a solução dos seus problemas e tudo vai se resolver com um final feliz, como um conto de fadas. Não é por aí que as coisas vão acontecer. Existe um trabalho muito minucioso por trás disso. Desde um trabalho de pesquisa, desde um trabalho de monitoramento, uma análise comportamental para saber identificar quem é o seu público dentro da rede social e, através desses dados, aí sim utilizar ao favor da empresa. Por exemplo, no Twitter, uma empresa que sai seguindo todo mundo em busca de seguidores, é o comportamento ideal? Então, existem casos e casos. O que a gente costuma definir são os objetivos primários e objetivos secundários. Se esse for o seu objetivo primário, ótimo, você vai seguir, vai fazer as promoções. O que eu não acho certo, dentro da minha empresa eu não acho que isso seja uma atitude correta. Então a gente procura sempre definir quem são os clusters de mercados, quem são esses hubs, esses canais, esses perfis potenciais para sua marca. Não adianta você seguir qualquer perfil se aquele perfil não condiz com o nome da sua marca e se aquilo não vai agregar um valor em torno daquilo. Então, é sempre importante, antes de entrar no Twitter, antes de criar uma comunidade, é fazer uma pesquisa muito detalhada. Entender de fato quem é seu público, entender se o seu público está dentro do Orkut ou se está dentro do Facebook. Então, como que a gente consegue fazer isso? Somente através de pesquisa, somente através de análise e através desses números interpretar e usar ao seu favor. Ô André, quando é que você parou, pensou e disse, opa, eu quero investir em mídias sociais, marketing em mídias sociais? Como é que foi essa visão? Boa pergunta, Evandro. Eu estava no final da faculdade, em 2009, quando eu iria me formar, seria um comunicólogo, e parei para pensar assim, opa, caramba, para onde eu vou? Será que eu vou para uma agência? Será que eu vou para um veículo? E assim, eu falo que eu sou empreendedor desde os meus 9 anos de idade, sempre muito inquieto. Então essas perguntas pairavam sobre a minha cabeça. Naquela época eu já estudava bastante sobre mídia social, sobre rede social, já desenvolvi algumas pesquisas que inclusive meu TCC na faculdade foi sobre isso, minha monografia. Então eu parei ali e falei, opa, aqui tem um mercado em potencial, em que se eu estudar, se eu dedicar boa parte do meu tempo, se eu investir em uma qualificação realmente ali centrada em projetos e em ideias, ir para fora e buscar novos conceitos, sem dúvida que tem um mercado potencial para isso. Então foi nesse momento que eu parei, fiz uma avaliação de toda a minha carreira acadêmica, de o que eu queria para mim e do que eu queria para a minha vida também. Então, acho que a faculdade ali, aqueles últimos anos, quando a gente está ali no final, e é um momento assim de muita transformação, foi que eu parei e falei, não, é exatamente isso que eu quero e comecei de fato a investir nessa carreira. Perfeito. O Fernando falou agora há pouco sobre revoluções midiáticas e revoluções dentro de revoluções. Nós abrimos esse programa especificamente para o Twitter. A TV Assembleia tem o Twitter dela, que é Assembleia_ES, e nós pedimos perguntas dos internautas. O Rodrigo Rossoni, ele pediu para que você fizesse uma análise de como as redes foram importantes ao despertar interesses pouco difundidos como política e direitos civis. Fernando, você que também já foi repórter político, envolvido com a causa. Bom, eu vejo isso de uma forma muito positiva, despertou muito, graças a Deus tem tido uma participação e buscado interesse, tem sido um canal muito legal. Eu escrevi para um jornal impresso sobre política, depois criei um blog sobre política, então eu tinha uma interação muito legal, que eu tinha essa convergência com o Twitter, com o blog, onde eu postava notícias de política e tinha uma participação legal, as pessoas
não só fontes que já eram fontes tradicionais, que já passavam informações por canais, por e-mail, por telefone, que já me conheciam. A rede social, as pessoas viram que era um canal novo que elas poderiam usar, que elas podiam cobrar de seus representantes isso, então elas estão usando isso muito. Quem é o gestor público hoje que se preze, que tem inteligência, ele tem que monitorar isso. Talvez não estejam preparados, como as empresas talvez não estejam preparadas para interagir. Mas se você quer ter uma visão estratégica, você quer sair na frente do seu concorrente, você tem que monitorar, você tem que usar o que estão falando ou de você a favor disso. Você teve agora, estava em São Paulo há pouco tempo, teve o caso do metrô de Higienópolis, por exemplo, que eles não queriam o metrô e gerou uma grande ação na internet, no Facebook, teve churrascão da gente diferenciada lá, lotou as pessoas dentro de um bairro nobre para fazer um movimento popular. Então, isso é um ganho. A gente teve o exemplo da Ficha Limpa, por exemplo, que aqui no caso do Estado foi puxado aí pela Transparência Capixaba, que teve um envolvimento muito grande. Você tem a Transparência Capixaba Jovem, até do Rodrigo Rossoni, por exemplo, que fez esse movimento, que conseguiu envolver os jovens, que está envolvendo cada vez mais esse público, e isso está muito legal. Tem se interessado mais por política, isso é muito bom, porque isso tinha se perdido um pouco. Você teve um último movimento de participação popular e da juventude, por exemplo, que foi lá nos Caras Pintados, lá atrás, no impeachment do Collor. E hoje você tem a internet isso, porque as pessoas hoje têm muita coisa para fazer, diferente de antigamente. Sim. Hoje a velocidade e tudo mais. A internet é esse campo. Há essa possibilidade das pessoas fazerem petições online, baixo-assinados online, e protestarem, marcar movimentos, fazerem protestos online, colocarem lá no Trend Topics um Fora Sarney, por exemplo, que foi um movimento que vira e mexe, está lá essa hashtag no Trend Topics. Então, e no direito civis também você está tendo essa batalha hoje da PL 122 lá no Congresso com a questão dos direitos dos homossexuais. E você tem aí, lógico, os religiosos, os gays, homossexuais lutando por esse direito. E é uma batalha que começa na internet, começa os movimentos na internet, e é o legal que vai para o mundo real, porque também ficar só no virtual, principalmente quando se fala em batalha de direitos ou em política, não funciona só na internet. O legal é que isso começa na internet, há essa mobilização, que é uma ferramenta de organização, mas o legal é que isso vá para o mundo real, que as pessoas vão para a rua, não perca esse ânimo de ir para a rua protestar mesmo. Perfeito. Eu vou pedir licença ao Fernando um minutinho e também ao André. O Espírito Santo em Debate faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate. Hoje a gente discute aqui as redes sociais. Para isso a gente recebe Fernando Mendes e também o André Damasceno, e eu vou começar o segundo bloco com ele. André, nesse mercado tão louco e tão rápido da internet, tem como a gente ver futuro? Ou o futuro está muito próximo da gente, está na ponta do nariz? Evandro, o futuro é agora. O futuro é isso que a gente está vivendo aqui. Claro que a gente deve pensar o que vem pela frente, quais são as próximas gerações, quem é o consumidor do futuro e como que essas atitudes, o Fernando falou uma coisa muito legal, que é de envolver o seu público, como que isso vai impactar as marcas daqui para frente. Mas se eu tivesse que definir quando que é o futuro é agora. O futuro é o que nós estamos vivendo neste exato momento e é o que a gente está querendo que faça de fato as coisas acontecerem. Perfeito. Fernando, você é um dos poucos profissionais especializados em mídia social aqui no Estado. Inclusive, você gerencia uma conta de uma grande empresa aqui do Estado, um veículo de comunicação. Como é que você consegue equilibrar o uso dessas ferramentas? É difícil? Existe um comportamento ideal? Como é que funciona? Não é difícil, porque você tem que conhecer o seu público, você precisa conhecer a sua audiência, como você está falando, e a gente tem batido sempre nessa tecla. É muito monitoramento, é muita pesquisa, é muito estudo. Eu tenho que conhecer qual é o meu público. O meu público de leitor, por exemplo, a gente está falando de empresa de comunicação, a gente está falando de jornal impresso, o meu público de banca é um público, o meu público de assinatura é um público, o meu público de rede social é um público completamente diferente. O que agrada o meu público que compra jornal na banca, às vezes não agrada o meu público que consome informação via internet e depois vai comprar o jornal na banca.
porque quando a gente fala de mercado de jornal impresso, ainda não existe um modelo de negócio que se permita ganhar dinheiro com conteúdo online, vamos colocar assim. Você tem aí grandes jornais como New York Times testando várias formas de ganhar dinheiro dessa forma. Então, um objetivo do jornal impresso ainda hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é vender o seu jornal impresso. Claro. Por mais que todos, a maioria tem seus portais. Então, é bem tranquilo a gente ver que a população tem aquela coisa, meus 15 minutos de fama, aquela coisa de eu quero interagir porque eu quero ver meu nome no outro dia no jornal, eu quero compartilhar e é legal que você tem as pessoas, os problemas que ela tem hoje você tem todos os celulares, a maioria tem câmera, as pessoas fazem foto, mandam, as pessoas fazem vídeo, mandam pra gente. Então, isso está muito legal pro jornal, que é o que a gente chama de jornalismo colaborativo, e as redes sociais têm ajudado muito nisso. Não só com as pessoas que interagem diretamente com o jornal, não só as pessoas que mandam as coisas para o jornal, as informações ou os vídeos. A gente também tem um trabalho paralelo de monitorar o que as pessoas estão falando. Então, às vezes a pessoa não manda diretamente para o jornal, mas ela manda para os amigos dela. Sim. A gente usa palavras-chave, questões de interesse público e a gente vai monitorar o que as pessoas estão reclamando. Também, né? De apurar também, justamente. O que você fazia antes, ligando para uma fonte ou indo na rua conversando com as pessoas, o jornalismo é isso, você ia conversando, ou lendo um diário, ou lendo alguma coisa. O que se passa desapercebido hoje desse ritual normal que as redações tinham, hoje você pega na internet quando você vai monitorar. Você vai rastrear isso, se eu quero saber, por exemplo, se eu estou fazendo uma reportagem sobre superlotação em transporte coletivo. Eu posso colocar várias palavras-chave lá e ver quais são as principais linhas que as pessoas reclamam no Twitter ou no Facebook, as pessoas estão tweetando no jornal um ônibus lotado, como que isso está acontecendo? Então, isso para o jornalismo está sendo muito bom. Agora, ao mesmo tempo que está sendo muito tranquilo você avançar isso e trazer isso para dentro do jornal e colaborar, você ainda tem uma carência muito grande de jornalistas que sabem usar essas ferramentas e possam fazer isso. Então, às vezes, é concentrado, às vezes, tudo em uma pessoa ou 3 pessoas dentro dos jornais. Aí eu não falo não só a empresa que eu trabalho, mas estou falando isso a nível de Brasil geral, né? Mesmo. Você conversa, você vai visitar redações no Rio, São Paulo. As pessoas que trabalham com isso, hoje os jornais, às vezes, até terceirizam isso, contratam uma empresa para fazer esse monitoramento de acordo com o seu perfil de cada editoria e tudo mais. Mas ainda falta vai uma dica aí para quem é jornalista, quem é da área. Gente, se especializa, porque isso não tem volta mais em rede social. É o que o André falou, o futuro é agora e a questão é só avançar. Né? Então as pessoas precisam se atualizar, precisam saber, porque são ferramentas. O fazer jornalismo, o fazer as coisas continua da mesma forma. A gente precisa aprender a usar as novas ferramentas para apurar, para ver o que as pessoas estão falando. Se está todo mundo falando de alagamento, não tem por que eu falar de outra coisa. Eu preciso falar o que o povo está falando, eu preciso falar o que está na sociedade. O jornal é isso, ele é o espelho da sociedade. Para o telespectador comum, eu queria a opinião de vocês dois. A gente tem visto algumas gafes nas redes sociais. Tem dicas? Ali é para você escrever tudo que você pensa, o que você quer, ou tem algum diário de ética, né? Algum conselho de ética, o que você não deve postar na rede social? Como é que funciona isso? É uma linha tênue, né? Eu concordo. Eu acho assim que você tem que ter ali tem que ter um bom senso, né, do que você vai publicar, até mesmo das pessoas que seguem você, da sua postura. Mas assim, a gente apanha muito. Eu principalmente no início apanhei muito. Às vezes eu misturava o meu perfil. Hoje eu já dou pequenas palpites, eu sou um torcedor fanático do Flamengo, então eu não deixo na hora de torcer, como todo bom torcedor. Claro que tem os seus limites, mas eu acho que tem que ter um bom senso. Quem para fazer esse bom senso, você mesmo vai fazer esse bom senso, você vai criar essa identidade, você vai saber o que de fato as pessoas querem ouvir. Então acho que a palavra nesse momento é um bom senso. Também quem são seus seguidores ou seus amigos, né? São formadores de opinião, claro. Eu já tive casos, já presenciei casos de clientes assim, que perderam contas por falar mal de determinada empresa ou porque não usavam aquele determinado produto e deixaram de atender essa conta. Tivemos um caso em São Paulo que mais ou menos isso, uma empresa que patrocinava um time de futebol e o seu diretor executivo torcia para um outro time e ali na hora acabou causando uma confusão por causa de um Twitter
que ele deu. Eu acho, então, tem que ter um bom senso, tem que ouvir o que as pessoas, ler atentamente o que as pessoas estão falando ali e ter ali um bom senso de saber exatamente o que as pessoas querem que você diga. Fernando, concorda? Concordo plenamente. Acho assim, que eu falo às vezes para meus clientes ou para as pessoas é o seguinte: não fale no Twitter aquilo que você não falaria, por exemplo, numa sala onde tem 100 pessoas. Porque ali não tem... Igual, eu tenho 2.000 e poucos seguidores. Eu falo alguma coisa, vamos supor, que seja polêmica ou que não agrade. Não são esses 2.000 e poucos seguidores que vão ler isso. Eles vão retweetar, e o outro vai retweetar, e o outro vai... A informação é para... Progressão geométrica. É uma progressão geométrica, vai para muita gente, e não tem como voltar atrás. Não adianta você ir lá e desfazer, porque alguém já retweetou, alguém já deu um print. É uma grande rede, né? É uma grande rede, é uma coisa muito pública. Então, seja quem você é, se você tem bom senso, você vai tweetar, é aquilo. Até brincando com essa questão de hoje das empresas de RH, que é uma tendência hoje, as empresas que já estão mais habituadas a lidar com esse movimento de rede social, com essa atualidade, é o seguinte: quando você vai contratar alguém, você já vai fiscalizar isso. Mas vamos lá no Orkut, antigamente tinha muito isso lá. Aí peço um emprego num lugar, a pessoa acessa o meu Orkut, eu estou lá na comunidade, eu odeio trabalhar, eu odeio meu chefe. Odeio acordar cedo, que é muito comum. Odeio acordar cedo. Então, você vê várias... Tem um caso muito curioso de Belo Horizonte, de uma menina que chegou atrasada, ou faltou serviço, alguma coisa, e foi no Twitter dela e escreveu que meu chefe é muito babaca, acreditou mais uma vez na minha desculpa. O chefe dela demitiu ela, óbvio, porque ele liu, ela se achava esperta. Então, aquilo, você é hoje o que você posta. Se eu posto comentários racistas, eu sou racista. Se eu posto comentários homofóbicos, eu sou um homofóbico. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, porque você é o que você posta. Não é aquele negócio, não, eu falei só no Twitter, mas eu não penso assim. Se você não pensa assim, você não falaria no Twitter. Exatamente. Então, tem que ter esse tipo de bom senso. Agora, a questão de etiqueta, a gente já fala hoje, já tem publicações de etiqueta 2.0, etiqueta 3.0 aí. É uma questão que às vezes fica chato, tem pessoas que tipo, eu vou tomar água. Ela tem que ir lá e colocar no Twitter que ela tem que tomar água, eu vou ao banheiro, eu vou tomar banho, Ninguém, talvez, tudo bem que você tem o livre-arbítrio de dar um follow na pessoa, de bloquear uma pessoa. Teve um ator americano, por exemplo, que ele postou uma foto da esposa dele arrumando casa. E aquilo ali, ninguém imaginava que uma atriz de Hollywood... teria aquela... ela limpa a casa? Ela é faxineira? Como assim, gente? Então, assim, postou e uma foto muito visualizada na rede. E isso foi ruim? Foi negativo? Foi positivo? Sim, foi uma grande brincadeira que ele fez e repercutiu muito bem. Muito bem. Que mostra que as pessoas são comuns. O grande legal das redes sociais também é o acesso às pessoas. Então, antigamente você via, vamos colocar o William Bonner, por exemplo... Na bancada do Jornal Nacional, era uma coisa quase que impossível você ter acesso a essa pessoa. Tanto no lado político, por exemplo. Mas, infelizmente, tem alguns políticos que começaram usaram durante a campanha, mas saíram. Mas é uma forma do eleitor chegar ao político, ou do fã chegar ao artista e interagir diretamente. A Ivete Sangalo fazia uma coisa muito legal, que ela pedia para as pessoas mandarem celular no Twitter dela. E as pessoas mandavam o celular e ela ligava para as pessoas. Imagina que legal. Você é fã, você tem um ídolo que você nunca vai chegar perto. Talvez você é de uma cidade do interior e você manda o celular e de repente você recebe uma ligação desse seu ídolo. Então isso repercute muito bem, que mostrou que são pessoas humanas. Como ele falou, lá a atriz está lá limpando a casa. Mas é óbvio, todo mundo faz as coisas comuns. Aí você tem o William Bonner hoje, por exemplo, que posta lá as gravatas dele no Twitter e pede que as pessoas escolham com qual gravata ele vai para a bancada do Jornal Nacional. Daqui a pouco você vai montar o figurino do William Bonner, né? Como que ele vai? Vamos montar o figurino do Evandro aqui para os próximos. Olha só, a Raquel Lírio mandou através do nosso Twitter uma pergunta para vocês. Lembrando, o Twitter da Assembleia é Assembleia_ES. O Orkut é uma rede social falida ou ela ainda tem futuro? Lembrando que a grande maioria do público brasileiro conheceu a rede social através do Orkut, ainda é a maior do Brasil. André, está falido, está indo à falência ou não? Ainda é uma rede social forte e tem futuro? Evandro, eu particularmente não gosto quando as pessoas matam o Orkut. Assim, a gente observa que ali... Orkuticídio, né? Mais ou menos isso aí. O que a gente observa é que existem comunidades que são bem ativas ali dentro ainda. Por exemplo, saiu um estudo recentemente
falando sobre uma comunidade no Rio de Janeiro, da Rocinha, onde as lan houses ali dentro, o que as pessoas acessavam, a primeira rede de contato ainda é o Orkut dessas pessoas. Então ainda tem um público ali. Uma matéria que saiu também no início desse ano, não me lembro a revista, falando de uma vendedora de produtos como perfume, etc., que usava o Orkut e não o Facebook para fazer suas vendas com seus clientes, de criar relacionamento e provocar venda com seus clientes. Então, assim, claro, como o Nando falou, ele está com um declínio. O número de usuários que hoje estão deixando o Orkut, que estão acessando o Facebook, por exemplo, é muito maior. Mas ainda é a rede social com maior aceitação dos brasileiros. Até quando? Pode ser que até amanhã, pode ser que até daqui a 30 minutos, ou pode levar anos. Pode ser que o Orkut faça uma nova transformação, uma nova reformulação. O que eu gosto sempre de frisar é que existem sim pessoas ali dentro que estão se relacionando, existem comunidades e potenciais que são feitos para se fazerem negócios. Então eu não gosto muito dessa palavra que o Orkut está acabando, que o Orkut está, o Orkuticídio, né? Então está acontecendo isso. Posso complementar? Uma coisa que eu acho interessante quando fala do Orkut é que assim como o Orkut ele funcionou para o Brasil como porta de entrada de inclusão digital para muita gente. Muita gente passou a acessar a internet, quem às vezes não mexia, não tinha acesso a computador, quis ter acesso, quis acessar a internet somente para ter um Orkut, somente para ver a foto do meu amigo, para ver. E assim como você tem na vida real, na sociedade, uma discriminação de classe, vamos dizer assim, se eu vou a um bar, se eu sou classe A e vou a um bar e está sendo muito frequentado por classe C, eu deixo de ir nesse bar e vou para outro bar. E o que eu vejo que acontece muito nessa questão de estudo de comportamento dos usuários de rede social, a pessoa que mora no bairro Nobre começou a se incomodar em ter que adicionar a empregada dele, a secretária do lar dele no Orkut dele, que ele não podia simplesmente recusar ela, que ia ficar muito antipático, mas ao mesmo tempo os amigos dele iam ver que ele tinha pessoas de uma classe C junto à rede dele, na rede de relacionamento dele. E eu vejo que esse movimento, vamos colocar essa discriminação, ajudou um pouco essa migração para o Facebook. No Facebook você tem um público que é mais de graduação. A gente tem que lembrar que o Facebook nasceu dentro de uma universidade, da Ivy League nos Estados Unidos, que era uma liga das universidades mais tops dos Estados Unidos. Então ele já vem com um público diferenciado. Agora, não vai demorar muito, eu acredito que é interesse também do Facebook trazer essa classe C, D e E e todas para ele. Alguns teóricos defendem que o Facebook vai ser a rede social definitiva, outros acreditam que não, pode surgir uma outra para barrar, mas daqui a uns tempos, se o Orkut ele tenta se inventar o tempo todo, óbvio que não vai falir, porque é do Google, uma mega corporação, jamais vai falir, mas ele tenta, ele já colocou o botão lá de gostei para copiar o curtir do Facebook, vem tentando se repaginar para não perder esse público ou para talvez ganhar um novo público aí. Exatamente. Olha, o nosso tempo está chegando ao final, a gente tem assunto ainda para mais 3 programas, né? Eu gostaria só de lembrar, @Nando Mendes no Twitter, @André Damasceno no Twitter, o Espírito Santo em Debate de hoje vai ficando por aqui, mas eu aguardo você no nosso próximo encontro, viu? Até mais, tchau!